Este vídeo celebra a consagração de 4 líderes destaques do banco de sucessores. Conheça cases que unem desenvolvimento, dedicação e propósito, revelando a força de cada jornada e o impacto real gerado por eles. Assista agora e inspire-se com as histórias, os rostos e a evolução desses profissionais. E se os melhores jeitos de desenvolver uma liderança não tiverem nada a ver com planilhas, gráficos ou aquelas estratégias de gestão super complexas? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa abordagem diferente, que parte de um princípio bem simples. A verdadeira transformação de um líder começa de dentro para fora. Olha, essa frase resume perfeitamente a essência do que a gente vai conversar. Pensa bem, o foco não está em ferramentas, mas em coragem e identidade. Isso já joga a gente para uma outra discussão, né? O que acontece quando um programa de liderança se preocupa menos com o que a pessoa faz e mais com quem ela é? As respostas para isso são bem interessantes. Então, vamos começar com a nossa primeira parte, além da técnica. Aqui está a base de tudo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não é um manual de instruções, sabe? Pode ser aquela lista de tarefas, aquele passo a passo de gestão. A abordagem que vamos ver aqui vai para um lugar bem mais profundo. E aqui está o pulo do gato. Em vez de só adicionar novas habilidades, como se fosse uma camada de tinta nova, a ideia é fortalecer o núcleo, a estrutura interna. É uma inversão total da lógica que a gente costuma ver. O autoconhecimento deixa de ser só um extra legal e vira o alicerce onde todo o resto vai ser construído. E essa jornada toda acontece em 4 dimensões que estão super conectadas. A gente vai explorar cada uma delas através de 4 histórias reais. A progressão faz todo sentido. Começa com o eu, com a transformação pessoal, depois a gente vê como isso se espalha para a equipe, como vira resultado prático e, no final, como ajuda a construir um futuro. Vamos lá, para a primeira dimensão então, a liderança no espelho, a dimensão do eu. Nossa primeira parada aqui é talvez a mais importante de todas. É com a história da Vanessa Sobreira que a gente descobre que o início de tudo, muitas vezes, é um ato de coragem de olhar para dentro. O simbolismo do espelho aqui é muito poderoso. A Vanessa escolheu esse símbolo porque foi exatamente o que o processo fez com ela. A forçou a se olhar de verdade, a reconhecer os pontos fortes, claro, mas principalmente as vulnerabilidades. Foi um confronto com ela mesma, super necessário e que mudou tudo. E a transformação é nítida. A Vanessa deixou para trás aquela síndrome de Mulher Maravilha, sabe? Aquela crença de que precisava dar conta de tudo sozinha. E o mais interessante é que, ao aceitar a própria vulnerabilidade, ela não ficou mais fraca. Pelo contrário, ela descobriu que a força de verdade de um líder está na capacidade de confiar no time, de delegar. Ok. Uma vez que o líder se transforma por dentro, como isso afeta as pessoas ao redor? Isso leva a gente direto para a segunda dimensão, com a história da Ana Paula. Aqui, o foco sai um pouco do indivíduo e vai para o impacto no coletivo, na equipe. A Ana Paula fez um raio-x da equipe dela e o resultado foi bem preocupante. O problema não era a falta de gente boa, mas sim o custo humano que o trabalho estava tendo. O pessoal estava no limite, sabe? Esgotado pela pressão, pela complexidade, e isso, claro, já estava afetando os resultados. E a solução dela foi genial pela simplicidade. Em vez de pensar em reestruturações enormes ou consultorias caras, ela investiu no fator humano. Coisas que parecem pequenas, como organizar cafés para conversar ou simplesmente praticar uma escuta mais atenta, começaram a reconstruir a confiança e a conexão do time. A conclusão da Ana Paula é direta, reta e muito verdadeira. Gente feliz dá menos prejuízo e produz mais. Isso bate de frente com aquela mentalidade antiga de que resultado e bem-estar não andam juntos. Ela provou que cuidar das pessoas não é só a coisa certa a se fazer, é a mais inteligente para o negócio. Certo. Ter uma equipe conectada é essencial. Mas e os desafios práticos do dia a dia? Os problemas que aparecem? É aí que a gente entra na terceira dimensão, a do resultado, com a história do Amageldo. Ele mostra pra gente que um bom líder não foge do conflito, ele encara de frente. O cenário que ele encontrou é um clássico em muitas empresas. Um indicador de performance que não saía do lugar e uma pessoa da equipe que estava visivelmente desmotivada. Um problema bem prático que precisava de uma solução que funcionasse. E aí, o Amageldo se viu numa encruzilhada. O caminho mais fácil seria o quê? Ignorar, empurrar com a barriga ou, no limite, demitir. Mas ele escolheu o caminho da coragem. Ter uma conversa aberta, franca, para entender a causa real do problema e não só o sintoma. E o resultado provou que a escolha dele foi a certa. Quando ele descobriu a raiz do problema, conseguiu fazer ajustes simples nos processos. E com isso, não só resolveu o gargalo no resultado, como também recuperou uma pessoa super valiosa para o time. É uma lição em tanto. Um conflito bem resolvido quase sempre vira cooperação. Uma liderança que se conhece, conecta a equipe e resolve problemas já está num ótimo caminho. Mas qual é o próximo nível? A quarta dimensão leva a gente para o futuro, e ninguém representa isso melhor que a Vera, que nos ensina sobre propósito e sobre deixar um legado. Essa frase da Vera diz tudo sobre a jornada dela. O foco aqui vai muito além de gerenciar as crises do dia a dia. Ela está pensando na marca que vai deixar, no impacto que a liderança dela vai ter a longo prazo. E essa perspectiva muda completamente o jogo. Isso é o estágio mais avançado da liderança. É como aquela metáfora de plantar uma árvore, sabendo que talvez você nem aproveite a sombra dela. Não é só sobre bater a meta do trimestre, mas sobre garantir a sucessão, inspirar e formar a próxima geração de líderes. É construir algo que vai durar.
E agora a gente chega ao resultado final, a visão 360 graus. A gente passou por 4 histórias, 4 dimensões. Mas como é que essas peças todas se encaixam? Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo do que significa liderar de verdade. Olha que interessante quando a gente coloca tudo junto. A Vanessa cuidou da base, do eu. A Ana Paula cultivou o terreno da equipe. O Amageldo destravou os resultados e a Vera construiu a ponte para o futuro. Não são coisas isoladas, sabe? Uma alimenta a outra. E juntas, elas criam uma organização muito mais forte e resiliente. E aqui está a grande conclusão de tudo isso. A vulnerabilidade da Vanessa, a empatia da Ana Paula, a coragem do Amageldo, a visão da Vera. Tudo isso, que muita gente chama de soft skills, não é só bonitinho. Como a gente viu, essas habilidades geram resultados concretos, que dá para medir, indicadores melhores, um clima de trabalho mais saudável e um plano de futuro mais claro. Pra gente fechar, fica a reflexão. Depois de percorrer essa jornada do espelho ao legado, passando pela equipe e pelos resultados, qual dessas dimensões na liderança de cada um talvez esteja precisando de um olhar mais atento hoje?